Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, seja bem-vindo ao Evangelho do Dia, aqui no canal Caminhando ao Encontro de Cristo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segunda-feira, 27 de abril de 2020. O Evangelho de hoje está em João, capítulo 6, versículo 22 ao 29. Mas antes, eu quero convidar a todos para fazermos junto a invocação do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, encheis os corações dos vossos fiéis, acendei nele o fogo do vosso amor e enviai o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciaram os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha submetido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comeste pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o pão que o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, após a multiplicação dos pães, a multidão percebe que Jesus não estava ali e foram atrás dele. Ao encontrar, Jesus disse a eles: vocês só vieram porque tinha comido o pão e estavam satisfeitos. E continua dizendo: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, que é o Filho do Homem vos dará. Então, esse pão é Jesus. Ele que nos alimenta espiritualmente e que nos ajude a fazer a nossa caminhada. Que nos ajude a estar cada vez mais na presença de Deus, alimentando desse pão, alimentando a minha alma com as minhas ações do dia a dia. Ter ação de cristão me leva a alimentar
espiritualmente estar sempre de pé firme aos chãos e caminhando, colocando meus passos nos passos de Jesus. Jesus nos ensina isso, nos transmite essa mensagem, e aquela multidão que escutavam perguntaram: o que devemos fazer para realizar a obra de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus que acreditais naquele que ele enviou. Então Jesus nos dá essa seguinte mensagem para que nós acreditamos naquele que enviou. E quem enviou Jesus é Deus, nosso Pai. É Deus que nos dá a garantia da salvação e também através das nossas ações. Muitas vezes a gente diz que acredita, mas não temos vida de cristão. Não procuramos andar dentro do projeto de Deus. Às vezes acreditamos em alguns momentos, mas não somos cristãos no dia a dia. Não damos testemunho de vida de um ser cristão. Isso que nós temos que começar a preocupar com a nossa vida. Olhar para nossas ações, olhar para nós mesmos e não de olhar o defeito do outro. Muitas vezes eu aponto o defeito do irmão, mas não olho para o meu defeito. E isso não ajuda a buscar essa conversão, não ajuda eu a acreditar, a viver. Se eu não começar a entender que a mudança começa em mim e não no outro, muitas vezes eu acredito da boca para fora e não com ação. É isso que Jesus vem nos dizer nesse evangelho, ter ação de cristão. Acreditar naquele que enviou, dar testemunho de vida no meu dia a dia. Ser um cristão de verdade e não aquele cristão de dentro da igreja. Muitas vezes o nosso egoísmo nos distancia de Deus. O nosso egoísmo não deixa nós olhar para a nossa ação. O egoísmo é aquele que infla nosso ego e acha que nós é o tal. E não olhamos para nós mesmos para ver que nós somos pecadores. No dia que nós reconhecer que somos pecadores, aí sim acontecerá a verdadeira conversão. No dia que eu reconhecer que sou pecador e pedir perdão a Deus das minhas ações, aí sim a minha transformação, a nossa transformação começa a acontecer, a minha conversão, a nossa conversão. Porque enquanto existir esse negócio de olhar para o outro, é o outro e eu mesmo não assumir o meu papel de cristão, eu não estou acreditando no projeto de Deus. Acreditar é viver o testemunho, é viver o que Jesus nos ensina. Cumprir fielmente os seus mandamentos. Ser um ser cristão, olhar para o teu irmão com o olhar do amor. Olhar para o teu irmão e entender que ele também é um filho de Deus. Ser tolerante uns aos outros. Deixar a ação de Deus acontecer em nossa vida. Deixar tudo distancia de Deus para trás e abraçar esse projeto. Abraçar o projeto de Deus e trazer para a minha vida e fazer a minha verdadeira mudança. Aí sim nós estamos fazendo a nossa conversão. É uma coisa que cada um tem que buscar, olhar para si mesmo e fazer a sua mudança. E através do nosso testemunho de vida, a nossa vivência com as pessoas, aí sim a ação de Deus passa a acontecer no meio de nós. Aí sim nós passamos a acreditar realmente que Jesus é o Filho de Deus. Nós passamos a viver e dar testemunho disso. A ação de Deus acontece em nosso meio e nós podemos alcançar a nossa salvação perante ao Pai, para a nossa chegada ao encontro dele após a nossa morte, estar garantido o nosso tesouro celestial. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus,
Gostaria de pedir a você que não é inscrito nesse canal, se inscreva. Lembre-se de ativar o sininho e marcar a opção todas para receber a notificação que tem um vídeo novo no canal. Curte, compartilha com seus amigos. Desta forma você também está evangelizando. Muito obrigado a você que vem fazendo parte dessa família, nos ajudando a evangelizar. Que a paz de Jesus se faça presente em nosso meio. E até amanhã, se Deus nos permitir.